Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. É uma alegria estarmos aqui juntos, mais uma manhã, quando nos unimos em torno de um mesmo propósito. E hoje, antes de dar continuidade, eu vou me apresentar. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, terça-feira, 9 de novembro de 2020. O ano está caminhando para chegar ao final. Um ano atípico, um ano totalmente diferente dos demais, que nos encaminha a grandes desafios. Então, Leila, você sabe que hoje é 9 de novembro, você acabou de falar. Só para recordar, foi quando ocorreu o último baile do Império. Olha. Na Ilha Fiscal, onde eu trabalhei durante algum tempo, lá no Rio de Janeiro. Será que eu não estava lá nesse período, porque eu acho que eu vim da França, então não estava lá. Não, e depois você não ia gostar, teve fazões, perus, você não come carne. Não é do meu gosto. Mas, queridos amigos, falando em desafios, nós trazemos esses grandes trabalhadores para compartilhar conosco desse café, e esse querido trabalhador, esse grande convidado, que já se encontra aqui conosco vibratoriamente. Bom dia, Uzinha. Ele também enfrentou grandes desafios, mas os espíritos que são escolhidos para serem missionários, eles não vêm com facilidade a vida, senão perde o propósito. Eles vêm para enfrentar os desafios e nos deixar o exemplo. Se ele pode, eu também posso. Isso nos impulsiona, nos anima. Não é verdade, Roberto? E nós falamos de mais um que veio, né? Ele teve que atravessar o Oceano Atlântico. Nós falamos recentemente do que veio menino para cá. É o Batuíra, né? Batuíra, veio de Portugal, né? É verdade. O menino, né? Esse veio um pouco mais distante para o Brasil. Mas também igualmente meninote e atirado, né? Nós estamos iniciando, meus queridos amigos e amigas, a fala para lhes apresentar o irmão Jacó. Vocês conhecem, né? Do livro Voltei. Mas se eu falasse Frederico Figner, ou Fred Figner, você certamente, alguns, é claro, diriam, mas esse eu não vou falar. Pois bem, então Frederico Figner nasceu numa madrugada do dia 2 de dezembro de 1866, numa humilde casa que ficava na rua Teniska, número 37, em Milevsko, perto da Tabor, Tchecoslováquia. Então era a Boêmia e também fazia parte do Império Austro-Húngaro. Hoje é a República Tcheca. Esse mesmo lugar da Tchecoslováquia deu-nos Jerônimo de Praga e Johannes Hus, reencarnação anterior do nosso querido Allan Kardec. Mas e aí, o que o Fred Figner fez, Leila? Ele, como dissemos, né? São espíritos que vêm para os grandes desafios, para as grandes missões. E naquele período, as pessoas que tinham situações difíceis, humildes, como era o caso dele, era assim, o propósito de imigrar para o novo mundo. O novo mundo. Aqueles jovens da Europa Central eram o que eles buscavam naquele tempo. Era assim como, é um novo Eldorado. Vamos para lá, que lá no Novo Mundo, nas Américas, nós temos condições de ter uma melhor situação na vida. E o Figner não deixava também para trás essa ideia, ele tinha essa intenção. E aos 13 anos, ele já dá o primeiro passo nessa direção,
quando ele sai do lar, sai do seu lar paterno e vai para a cidade de Bexim aprender um ofício. Ali ele já começa a exercitar a sua independência. Então, como a Leila colocou, era hábito, a gente chamando da Europa do leste, o leste europeu, então os jovens saíam cedo de suas casas para aprender, exercitar um ofício e desonerar, ser menos pesado, sobretudo aqueles de casas pouco abastadas, né, que era o caso do Fred Figner. Então ele vai aprender um ofício na cidade de Betim e fica ainda na República Tcheca. Mas em 1882, e aí ele contava 16 anos, então ele deixa definitivamente a sua terra natal. E ele vai com uma maleta de imigrante mesmo, não sei porque a maleta de imigrante devia ser diferente da maleta dos viajantes, caixeiros viajantes, né? Devia ser menor porque levava pouca coisa. Então ele vai para a cidade alemã de Bremerhaven, onde nós inclusive já estivemos, né, Lê? E dali, daquele porto, ele a bordo do vapor Elbe, veja bem, aí você fala, mas que luxo, né? Não, de terceira classe. E dali ele parte para os Estados Unidos, levando, além da maleta, um dinheiro suficiente tão somente para a travessia, logicamente contando centavo por centavo. Não era fácil, né? Porque um jovem, 16 anos, e somente com o dinheiro suficiente para fazer a viagem. E quando chegasse do outro lado? 14 dias de travessia. O que esperava ele ali do outro lado? Como que, sem ninguém ali para acolhê-lo, sem ninguém para esperá-lo no porto. E o idioma, provavelmente, ele já dominava, né, Lília? Porque eu dominava, vírgula, ele tinha rudimentos do idioma, falando do idioma inglês, né? Mas, então aí o que ocorre de pitoresco nessa viagem, gente? Interessante, as mães, olha, sempre as mães, né? Ela dá para ele um chamado pão doce trançado. Gente, é uma coisa gostosa. Agora, não tem ideia do tamanho desse pão doce que a mãe lhe deu. Deve ser mais ou menos assim, né? Porque ele leva uma maleta, né? de imigrante, é uma coisa pequena, né? Então, chegando a bordo, e aí foi a primeira decepção dele, né? Ele falou, bom, tudo bem, na terceira classe tem pouca iluminação, geralmente não tem uma visão do oceano, é escuro, é pequenininho, a ventilação é ruim, a água não é dessa qualidade, não tem direito ao refeitório, né, da primeira, da segunda classe. Isso ele já sabia. Mas a decepção foi por conta da terceira classe, sendo servido-lhes uma alimentação absolutamente insuportável. Bom, eu já servi embarcado. A alimentação depois de determinado dia fica diferente do dia da partida. Ainda mais naquela época, isso, né? Mas 1800 não tinha câmara frigorífica nem nada, então já no primeiro dia ele diz, então o que acontece? Fala, bendito pão doce. Eu acho que ele deve ter abençoado a mãe dele centenas, milhares de vezes nesses 14 dias da travessia. Porque que ele fez? Ele picou o pão em 14 pedaços, porque essa seria a sua única alimentação durante 2 semanas, Leila. Ele já deve ter chegado lá do outro lado, quando acabou a viagem, já deve ter chegado, tadinho, magrinho, né? Porque imagina, a única refeição ser um pedaço de pão durante 14 dias, pão e água. Um pão para 14 dias, pão e água. Pão e água, né? Pão e água. Mas o Frederico Figner, ele levava como um modelo de conduta a tenacidade dos pais, o exemplo dos pais. Reencarna numa família digna, gente humilde, gente pobre materialmente, mas pessoas com tenacidade, com coragem, com firmeza. Era o exemplo a imitar para vencer na vida.
Ele traz isso, desse exemplo dos pais. Mas antes mesmo dele chegar, como é que foi a viagem, Roberto? Então, ele tem como relato um único incidente. Foi uma tempestade. Mas não é a tempestade como, por exemplo, você fala, nossa, telhas estão voando, né? Boi está voando. Tem uma tempestade complicada mesmo na terra. Porém, no mar é um pouco mais difícil, porque não tem obstáculo para o vento. Então, foi um incidente, um único registrado, uma tempestade, mas que Violenta, né? muito violenta. E foi também o início da luta rude para adquirir estabilidade econômica, de sorte a manter-se e ajudar os pais e irmãos, e principalmente as irmãs, né, Leila? Por quê? Ele ainda tinha esse compromisso, além de ter que se cuidar, ainda de ter que Eu diria que ele tinha, ajudar a família. na bagagem já tinha 3 desafios grandes. O primeiro era não morrer de fome. O segundo, quitar a dívida dos pais. Os pais endividados, pobres, não sabe-se lá como se houve para poder criá-los. E também fornecer dotes para as irmãs. Mas e elas precisavam de dote? Gente, naquela época precisava, hoje não, né? Sabe por quê? Sem dote, a mulher não arrumava marido. Simples assim. Por exemplo, hoje a Leila está casada comigo, eu espero que bem casada, né, Leila? Mas ela não teve que dar dote nenhum para mim. Mas se fosse naquela época, no leste europeu, na antiga Boêmia, certamente teria que ter. E ele então tinha esses 3 grandes desafios. Compromissos, né? Compromissos morais que ele assumiu ainda. Ele diria que era uma criança, né? Uma adolescente. Um adolescente, né? Com 16 anos. Mas vamos aproveitar, vamos saudar os nossos amigos que vão chegando para... Ô, Arnaldo, bom dia. Vamos desde o primeiro para a gente ver quem se encontra aqui conosco. Bom dia, mais uma vez, Sueli, Rita Maria, Márcia. Ô, Márcia, que bom, saudades também. Um beijo na Daniele. Arnaldo, bom dia, my friends. Tenha um dia maravilhoso. Carlos Augusto, bom dia, Carlos. Seja bem-vindo ao nosso Café com Evangelho. Nós estamos falando hoje de Frederico Figner. Bom dia, Carlos, dizendo que os bons espíritos nos presenteiem com suas energias positivas. Assim seja. Obrigado. E o Arnaldo dizendo, já estava com saudade de um dia de férias. Roberto e Leila, bem-vindos. E essa semana, infelizmente, sexta-feira, nós também vamos ter um compromisso no mesmo horário, não teve como ser em outro horário, e não vamos estar aqui para fazer a nossa live. Pelo menos eu não vou estar. E o Roberto, como o Roberto é meu motorista, provavelmente não. Bom dia aqui também para a Grite, seja bem-vinda. Mas nós estamos falando do Frederico Figner. Nasceu na atual Tchecoslováquia, antiga Boêmia, em 1866, 2 de dezembro de 1866. Esses grandes vultos, trabalhadores do Cristo, se reuniram, todos vieram assim, naquela leva, né? Século XIX, muitos vieram. Mas o Frederico Figner, a proposta dos jovens que tinham necessidades era o quê? Ir para o Novo Mundo. E o que era o Novo Mundo? Era a América, né? A América compreendia o quê? Vários países. Não era somente os Estados Unidos, eram vários países. América do Norte, Central e a nossa América do Sul. Exatamente. Também. E aí, Roberto? Então, aí nos Estados Unidos, o que ocorreu de bom, né, Lei? Conta agora ou deixa para depois? Ele percorreu alguns países, a gente diz os países que ele percorreu, e depois a gente volta aos Estados Unidos. É aquela história, ele começa pelos Estados Unidos, depois olha para o Sul, né, e vem pelo México, aí a América Central, e aí finalmente a América do Sul. E o primeiro país da América do Sul não foi o Panamá,
não foi Venezuela, Suriname foi. Aí depois a gente diz qual foi. Não Mas tem? esses foram os países que foram ali os seus campos de luta econômica. E a história do Figner é assim muito interessante, né? Ele era um homem bastante comum, um espírito empreendedor, e ele venceu com muita coragem, porque ele, ao longo do tempo, ele passou por uma grande prova. E para muitos a gente acha que, seria maravilhoso passar por essa prova. Mas ao contrário, porque essa prova, Allan Kardec pergunta qual é a prova mais difícil de passarmos. E ele dá duas opções: a prova da riqueza ou a prova da pobreza. E os espíritos dizem: a prova da riqueza é a mais perigosa do espírito cair. E ele passa ao longo dos anos, ele consegue, pelo espírito empreendedor que ele tinha, passar por essa perigosa prova da riqueza sem se perder. Isso é muito bom. Mas e aí, Roberto? Então, ele foi um homem de uma biografia muito singular, né? Como a Leila colocou, ele foi empreendedor. Começa quando ele chega nos Estados Unidos. Mas aí, então, ele conservava também a candura do crente. Candura quer dizer aquela espontaneidade, né? A generosidade, a fé que transporta montanhas. Jamais desistiu face a qualquer dificuldade. Porém, no campo da religiosidade, nunca derrapou também para o fanatismo religioso, o que é uma lástima. Dá também, talvez até por causa desse equilíbrio, né? Agora ele era também instruído em letras, né? Então ele conhecia bem de uma cultura básica muito boa, que facilitaria depois muito o relacionamento deles, como homem de negócio que ele viria a ser, e também diversas línguas. Porém, jamais se desviou, apesar desses cabedais, nunca se desviou de uma postura humilde. Isso é muito importante, porque como ele foi percorrendo vários países, logicamente ele era um autodidata. Ele, por conta própria, ele foi aprendendo os idiomas dos países que ele percorreu, ele lia, ele foi se instruindo, foi adquirindo. Hoje a gente vai para os cursos para poder adquirir esses conhecimentos, vamos fazer os cursos acadêmicos, os cursos de idioma, mas naquela época ele aprendeu, foi na vivência da vida. Mas ele aprenderia muito mesmo, isso que você está colocando, seria no convívio com os infelizes e os sofredores. Porque estes, sim, é que nos dão uma dimensão da nossa pequenez. E aí nós trabalhamos muito a humildade, porque não podemos fugir à tarefa de trabalharmos as nossas próprias estruturas emocionais, e o orgulho às vezes nos empareda muito. Mas quando nós abrimos espaço para a humildade, e essa humildade vai se refletir nas nossas relações com as camadas menos favorecidas da sociedade, e que na época dele, embora muitos nos queixemos de hoje, mas na época dele essas diferenças sociais eram muito mais patentes, muito mais severas, rudes, e machucavam muito mais ainda do que hoje. Não existia nenhum tipo de auxílio, mas ele sabia, como é que fala, transitar bem pelos dois mundos. Ele cultivava boas relações nas altas sociedades, relações sociais, e ao mesmo tempo esse convívio amoroso com aqueles infelizes e sofredores. Isso é muito, muito importante. Mas ainda muito jovem e buscando ampliar seus horizontes, quando ele vai para os Estados Unidos, e quando ele chega ali no país, ele chega num momento muito singular, não é verdade, Roberto? Sim. Ocorria naquele momento um chamado boom tecnológico, mas tinha um gênio que ele catalisava as chamadas patentes registradas de inventos.
esse gênio, ele patenteou para mais de 1000 invenções, inclusive a luz elétrica. Todo mundo já sabe, a né? Fiat do que estamos falando, Thomas Alva Edison. Mas, entre tantos inventos, um particularmente cativou despertou a atenção né? do Fred Figner. É um aparelho que chamava-se... Ele registrava sons, por intermédio de cilindros giratórios. Isso. Vocês conseguem imaginar o que seria esse aparelho? Pelo nome, né? Eles vão deduzir o que seja, que era um gramofone. Mas então ele, Fred, ficou fascinado por aquele invento. E ele adquiriu um desses. Falou, não, esse eu quero. Olha, lembra que ele estava com o dinheiro contadinho quando saiu de lá de Bremerhaven? Então, aí chega os Estados Unidos. Mas para ele adquirir, e era um invento novo, a gente sabe tudo que é novidade é caro, né? Mas ele já tinha bastante. Logo, o menino ficou peralta. Ele ficou nos Estados Unidos quase 10 anos. Então já tinha começado, né, a adquirir um. E, logicamente, ele era descendente de judeus, né, Roberto? Sim. E descendente de judeus... Eles tinham uma habilidade judeus... muito grande, né? Já é herança daquele povo, né, Leila? Que era um povo nômade. Então, para sobreviver, tinha que ser hábeis comerciantes. Mas então... E econômicos, né? Também. E ele adquiriu um desses equipamentos. Rolos de gravação, porque tinha que ter vários. Não existia uma outra forma de registrar a voz, os sons, né? E embarca com a sua preciosa carga em um navio rumo a Belém do Pará, onde chegou em 1891, e recordando que ele é de 1866, 2 de dezembro, e aí ele já contava 25 anos. Mas ele passou pela América Central. Então, isso é uma biografia resumida, a biografia completa no livro do Zeus Van Tuyl, né? Maravilhosa a biografia, vocês podem ver, muito bom o livro no original. Mas ele sairia dali dos Estados Unidos para o México, pela América Central, né? E vários outros países, porque ali também ele ia apresentando aquela novidade e ganhando algum dinheiro, né? Chegaria com o pé de meia, embora, e já deduzir todas as despesas da viagem, porque não tinha avião, para começar, nem automóvel, era impensado fazer uma viagem dessa de automóvel. Máscara, cavalo, uma charrete. Mas então veio de navio. Aí parava no porto, aqui, outro ali, mas navio a vapor, sem o conforto que tem hoje, né? Os nossos transatlânticos. Mas então ele chega na cidade de... Belém, né? No Pará. Belém. Mas veja bem, ele era tcheco, por berço, transitou o país de língua inglesa e línguas hispânicas, né, espanholas também, na América Central, mas não conhecia uma palavra do português. Ora, mais um desafio, imagina ele, né? Então, mas amanhã nós vamos falar um pouco mais como que o Frederico Figner, jovem, 25 anos, com aquela carga preciosa que ele traz, sozinho novamente, ele chega a um país desconhecido, no Pará, Belém naquela época, e como que ele conseguiu se ajeitar? Como que foi essa situação? É muito, muito linda a vida desse grande trabalhador. Mas hoje é terça-feira, 8 horas da noite, nós temos o nosso estudo do Evangelho. Logo a seguir, nós temos a nossa reunião de tratamento, que é a reunião de irradiação e vibração. Amanhã nós damos continuidade à história desse grande trabalhador, Frederico Figner, e convidamos todos vocês que ainda não conhecem os nossos canais do YouTube e do Telegram, entrem lá, se inscrevam, compartilhem, dê um joinha, façam comentários. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec.
aqui de Olambra, porque tem outros centros de estudos espírita Allan Kardec. E o nosso canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Vamos criar essa grande rede do bem, de fraternidade. E lembrando que esta semana é uma semana muito especial para nós, do nosso Centro de Estudos Espíritas, dia 12 de novembro, é uma data muito importante para nós. E eu ontem provoquei aquelas pessoas, alguns responderam o porquê desse 12 de novembro ser uma data tão importante, mas como nem todos estavam ontem aqui, eu provoco hoje a vocês. Por que 12 de novembro é uma data importante para nós? Não vale dizer, né, Lília? Que é porque faltavam 3 dias para a proclamação da República. Não é. Porque 12 de novembro é uma data muito importante para nós. Alguém vai dizer? E enquanto alguém escreve porque é uma data importante, nós vamos aproveitar para falar. Hoje à noite, 20 horas, nós temos o nosso estudo do Evangelho e depois tem a reunião de tratamento. Quem desejar encaminhar nome completo e endereço para o tratamento, encaminhe para o WhatsApp do nosso centro, que é o 1999 341 6316. 1999 341 6316. Nome completo, endereço, e aí nós daremos as orientações, o que precisa para participar do tratamento. No dia de hoje, alimentação leve, no máximo até 18h30, e o restante a gente diz depois. Ninguém vai dizer por que 12 de novembro é uma data muito importante para a nossa casa, para o nosso Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Eu vou encerrar com essa pergunta no ar? Ah, sim, a Sueli disse. Aniversário do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec de Olambra. Hoje eu sei, colocou a Sueli. É isso mesmo, Sueli. 8 anos nós vamos completar que abrimos a nossa casa pela primeira vez, a primeira reunião pública, 12 de novembro de 2012. 12 de novembro de 2012. Queridos amigos, um dia abençoado, paz a todos, até às 20 horas e até amanhã, continuando contando, saber o que aconteceu com Frederico Figner quando ele chegou ao Brasil sem saber uma palavra de inglês, ou melhor, de português, um jovem sozinho de 25 anos. Nós vamos contar para vocês amanhã. Um beijo, paz a todos. E eu vou dizer para vocês, hein? Em Belém ele também foi ver o peso. E saiu maravilhado. Muito obrigado pelo prestígio, agradecendo a Deus sempre pela oportunidade de estarmos juntos. E um abraço. Encerrando por hoje. Até amanhã, se assim Deus o permitir.